Ok, já foi iniciado. Bom dia a todos mais uma vez. Hoje é dia 14 de junho de 2022. Estamos dando início a mais uma sessão da primeira Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas. Sejam todos bem-vindos. Primeiramente, bom dia, doutor Eduardo Soares de Mello. Bom dia, doutor João Marcelo. É muito prazer tê-lo conosco mais uma vez. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, doutora Maria Aline, é um prazer tê-la na nossa Câmara. Bom dia, doutora Karina, nossa representante fiscal. E também sejam bem-vindos, agradeço a participação dos patronos, doutora Maureen e doutor Leonildo. Hoje nós temos 2 processos em nossa pauta, dando início à sessão. Vamos iniciar pelo primeiro processo da pauta, aí em número 41.38.920, Renan Berci Cassino Móveis. Eu já adianto que hoje eu pretendo ouvir a sustentação oral, tá, do doutor patrono, e para trazer o meu voto em outra oportunidade. Então, eu gostaria de ouvir a sustentação oral do doutor Leonildo. Trata-se, no caso, de recurso ordinário e recurso de ofício, interpostos em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à defesa apresentada pelo contribuinte. A conduta infracional relatada é a falta de pagamento do ICMS devido em razão da falta de escrituração de documentos fiscais emitidos, não levados à apuração no período considerado. E a autoridade fiscal narra que o contribuinte for excluído do regime simples nacional a contar de 1 de 2019 por omissão de receitas tributadas. Desde então, deveria ter escriturado e apurado o ICMS sobre as regras do RPA e teria emitido documentos fiscais de saída referentes a operações tributadas no período de 10 de 2019 a 5 de 2020, mas não os teria registrado em livros e não os declarado integralmente ao fisco, seja por meio de PGDA-SN ou mesmo por GIAs. Então, esse é um breve resumo das acusações. Então, eu passo a palavra ao doutor Leonildo. Bom dia a todos os senhores juízes, a senhora doutora relator, doutora Luciana. Antes de iniciar a sustentação propriamente dita, no que pertine à questão de mérito, eu me atrevo a reportar aqui uma manifestação do agente fiscal autuante, feita antes mesmo da lavratura do auto de infração e relacionada com um pedido que o contribuinte fez já na fase de apuração dos trabalhos fiscais, em que ele pleiteava a autorregularização dos procedimentos que, então, de que já tinha consciência de que eram irregulares, né? Manifestou-se o fiscal naquele expediente, manifestação esta que está entranhada às folhas 542 dos autos do processo administrativo, certo? O fiscal reportou o caráter, a conduta do contribuinte, assegurando a sua boa-fé, certo? Mais ou menos nestes termos aqui, em que diz o agente autuante o seguinte: não há nos autos, não há nos documentos acostados e nas diligências efetuadas por este AFR indícios de fraude e constatamos a emissão dos documentos fiscais relativos às suas saídas, exceto a escrituração regular. Ademais, tendo em mente a expressiva soma das operações, caso haja lavratura do AIM, não há possibilidades concretas de que não haja o recolhimento. Tendo em vista o momento crítico econômico por que passamos,
e pela capacidade financeira do contribuinte. Encerra o fiscal dizendo, manifestando-se favorável ao atendimento daquele pedido de autorregularização, certo? Em razão da isonomia questionada, reforçando que o judiciário bandeirante tem emanado decisões no sentido de ofertar aos contribuintes, principalmente os do Simples Nacional, que era o caso, né, as benesses do programa dos conformes, antes de qualquer punição. Registramos apenas essa manifestação do fiscal, porque, apesar da correção, do estrito cumprimento do dever legal de lançar o imposto, o fiscal entendeu, de esponte própria, de manifestar-se nesse sentido. Isto é, o contribuinte agiu de boa-fé. Quanto à questão de mérito, nos reportamos, primeiramente, a questão do direito ao crédito do contribuinte, ao crédito do ICMS, decorrente das entradas de mercadoria no estabelecimento. A decisão de primeira instância, a unidade de julgamento de Araraquara, né, ela manteve o auto de infração, dizendo que o direito ao crédito não existia, certo? Mas ele continuaria existindo com a sem lavratura do auto e que esse direito poderia ser exercido nos termos da legislação. Ora, curiosa a decisão, porque o direito de crédito, o julgador reconhece que existe nos termos da legislação, mas não pôde ser lançado no momento em que escriturou o livro Registro de Entrada. Quando, então, poderia ser lançado, se a firma foi desenquadrada do Simples Nacional e praticamente parou, já estava em processo de paralisação de suas atividades. O direito de crédito não está ao vitre do julgador ou do fiscal, de quem quer que seja, porque é um direito constitucional assegurado pelo artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal. E a legislação, toda a legislação a que se pode, que atua em torno deste assunto, seja a Lei 6374/86, a Lei Complementar 87/96, e todos os órgãos judicantes reconhecem esse crédito como tendo a sua natureza constitucional. Né? Não pode sequer, como já decidido pelo Supremo Tribunal, objeto de renúncia. É um dever do contribuinte para com a própria ordem constitucional. Reportando no âmbito do TIT, registramos uma decisão proferida no processo 21.2795, relator, o saudoso juiz Luiz Fernando Mussolini, em que ele afirma: vejo legítimos os créditos apropriados pelo particular e guerreado pelo fisco, diante da regra máter constitucional da incumulatividade. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, anotamos uma decisão proferida no recurso especial 776-675, relator ministro Luiz Fux, em que Sua Excelência assinala: deveras, o direito ao acreditamento do ICMS tem assento no princípio da não cumulatividade, sendo assegurado por expressa disposição constitucional. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, outra decisão, né, proferida no recurso extraordinário
174 e 179, São Paulo, da relator ministro Nery da Silveira, em que ele afirma, no mesmo sentido, que o direito de crédito é constitucional e não pode, evidentemente, ser negado por quem quer que seja. Então, essa questão é a parte mais expressiva em termos de reclamação de crédito tributário, ao lado de outro crédito que foi negado, que é o crédito do ICMS sobre as mercadorias em estoque no desenquadramento do regime simples nacional. Certo? O julgador de primeira instância, em curiosa decisão, afirmou: também não merece guarida, pelas razões expostas, as alegações para a compensação dos créditos referentes às mercadorias em estoque em razão do desenquadramento. As razões expostas pelo julgador não podem se sobrepor também ao que dita a legislação, especialmente no caso aqui, o próprio regulamento do ICMS, no artigo 63, inciso 4º, ele diz o artigo: poderá ainda o contribuinte creditar-se, independentemente de autorização, do valor do imposto relativo às mercadorias existentes em estoque no caso do enquadramento do regime periódico de apuração, em decorrência da exclusão do regime do Simples Nacional. Certo? Os valores dos créditos pleiteados estão demonstrados no livro de entrada, que foram refeitos, evidente, com o desenquadramento. Ele não estava, enquanto no regime do Simples Nacional, ele não estava obrigado à criação desse livro. Após desenquadrado, ele providenciou a escrituração. Os livros de registro de inventário estão entranhados nos autos, folhas 589 a folha 648. Certo? Cumpre destacar ainda que, ante as alegações do recorrente, neste recurso ordinário, na fase de defesa, o fiscal não manifestou objeções ao pedido. Certo? Outro aspecto que o recurso ordinário ataca é quanto à capitulação da multa. Né? A multa foi enquadrada no artigo 85, inciso 1, a linha B, certo? Que impõe a multa de 75% do valor do imposto, conquanto o cenário encontrado pelo fisco aconselha, afeiçoado o enquadramento na linha C, certo? Por quê? Porque os documentos fiscais foram emitidos e escriturados, hipótese da linha C, certo? Enquadramento do fisco, que os livros não foram emitidos, não foram escriturados. Evidente, quando houve a fiscalização, não havia a manifestação, a obrigatoriedade de escriturar o livro, porque ele estava no regime do Simples Nacional, certo? Esses livros foram juntados integralmente aos autos, por 649 a 2.260, certo? Correto o juntado do livro? Sim, correto. Autoriza a Lei 13.457, artigo 19, parágrafo 1º. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, apenas quando os destinados a fazer prova de fatos supervenientes. O fato superveniente é justamente o desenquadramento dele, né? Então, não escriturava, tornou-se obrigatório, ele escriturou, né? Então,
parece também inquestionável o direito ao creditamento sobre parece inquestionável que o enquadramento deve ser, na inciso 1, a linha C do artigo 527 ou 85 da Lei 6.374, certo? A escrituração, já dito, ela se deu após a lavratura do ato de infração. Portanto, fazem prova do fato superveniente, pelo que tal capitulação é de ser retificada por esse digno órgão julgador aí, essa polêmica da primeira Câmara, certo? Finalizando, a recorrente consta expressamente do seu recurso que pede, que concorda com o reconhecimento do débito, reconhece o débito no valor total de R$ 576.632, como fartamente demonstrado. Há créditos, sim, mas há débitos maiores a compensar. É o que me compete, neste momento, colocar a apreciação da colenda da Câmara, certo? E me coloco, ao mesmo tempo, à disposição para eventual questionamento dos ilustres senhores juízes desta primeira Câmara do TIT. Obrigado. Ok, muito obrigada, doutor Leonildo. Eu parabenizo pela sustentação oral. E eu, então, vou tirar esse processo de pauta, já ouvi suas razões na sustentação oral, e prometo retorná-lo o mais breve possível. Obrigado. Tá? Bom Muito trabalho. Obrigada. Bom trabalho, boa semana. Obrigado, então. Obrigada. Nós vamos desligar isso aí? Então, doutores, eu estou retornando, então, esse processo aqui ao relator. É o processo AIM 4138-920. Está retornando ao relator e será apresentado o voto numa próxima sessão. Vamos passar, então, ao AIM 4142-542. DIA-4B, Soluções e Tecnologia. Eu sou a relatora. E a patrona é a doutora Maureen. Eu vou fazer uma leitura, um breve resumo da acusação fiscal. Trata-se de recurso ordinário interposto em face de decisão monocrática que negou o provimento à defesa apresentada pelo contribuinte. A conduta infracional relatada no presente AIM é a apropriação indevida de crédito do imposto relativo à operação própria do substituto tributário, nos termos do artigo 271 do RICMES, sem observância ao que dispõe a portaria CAT 158 de 2015. Doutora Maureen, por favor, sustentação oral. Em primeiro lugar, bom dia a todos. É uma satisfação estar presente perante os colegas e perante a primeira colenda Câmara, em que tive o privilégio de compor, né, nos outros biênios, como julgadora. E realmente é um aprendizado estar aqui mais uma vez, agora na oportunidade de advogada, né? O caso, como bem disse a ilustre relatora, doutora Luciana, de crédito de ICMS, né, o relato do auto da acusação é que o crédito de ICMS ele foi glosado, né, ele compõe o campo 57 da GIA, né, se refere ao período de janeiro a dezembro de 2017, e decorre, né, o agente fiscal admitiu, né, que esse crédito decorreria das operações próprias do substituto tributário nos termos do artigo 271 do RICMES, sem atender a portaria CAT 158 de 2015. Né? Então, esse é o relato da acusação. Foi suscitado em recurso ordinário, inclusive os memoriais foram apresentados de forma bastante analítica,
Duas preliminares. A primeira preliminar seria, né, foi suscitada a nulidade do auto em primeiro grau, com base nos argumentos de que não haveria o preenchimento dos requisitos de validade do artigo 34, inciso 3º da 13.457 de 2009 e do artigo 142 do CTN, né? Dado o fato desses dispositivos de forma sintática, né, que está sendo exposto, exigem a descrição e verificação do fato de forma precisa, né, para determinação da matéria tributável e a tipificação da conduta antijurídica que está sendo imputada ou autuada, né? E para isso, a legislação exige que haja um critério único e seguro, né, para que se caracterize a certeza do crédito tributário. E aqui, no exercício dessa revisão, né, desses requisitos, a autuada entende que, apesar do agente fiscal, né, ter admitido que a composição do crédito glosado decorre das operações próprias do substituto tributário, né, conforme regido o artigo 271 do RICMES, se formos a exemplo na página 22, né, apesar dele ter admitido essa origem, existem outras verbas, outros enquadramentos, como operações próprias do substituto tributário, que não sofreram glosa, né? Então, o que aconteceu é que o agente fiscal, ele admitiu os esclarecimentos de que da autuada, né, as folhas 16 dos autos, em que foi, uma vez notificada, né, a autuada, foi-lhe indagado qual seria a origem dos créditos que teriam sido compostos como ressarcimento de substituição tributária pelo substituído. E quando a autuada esclareceu que a origem seria operações próprias e não como constou, o agente fiscal acolheu esses argumentos, tá certo? Tanto que compôs a acusação que o crédito glosado decorreu dessas operações próprias. No entanto, de uma forma que causa, né, na verdade, estranheza em relação a esse critério único e seguro que se exige, né, pelo artigo 142, se nós formos na composição, por exemplo, dessas páginas que eu mencionei, do artigo 22, da página 22, né, que é o registro fiscal de operação do CMS, operações próprias, existem essas classificações no quadro demonstrativo do valor total de ajuste do crédito, e a exemplo, o valor 224,04 também foi classificado como crédito de operação própria do substituto e não foi glosado, né? Então, apesar do agente fiscal ter admitido e concordado e acolhido os esclarecimentos em relação ao outro item, né, que é o item do ressarcimento da substituição tributária pelo substituto, que na verdade não seria essa classificação, seria efetivamente a operação de operações próprias do substituto, né? Ele, apesar de ter acolhido e afirmado que acolheu e a decisão recorrida também ter reconhecido isso, não se vislumbra uma unicidade aqui de critério, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. E a decisão, o porquê que se suscita a nulidade da decisão? Porque a decisão, no lugar de enfrentar, né, essa nulidade que lhe foi posta no entender da recorrente, ela se limitou a falar que o agente fiscal ele realmente reconheceu que não possuiria, né, a natureza de ressarcimento de substituição tributária pelo substituído, entendeu que a legislação impunha deveres instrumentais, né, em razão da portaria, e que não bastou a escrituração no RAIC e Misenagias, né, e entendeu que a não inclusão desses outros valores não implicaria a regularidade
dos lançamentos descritos no item 1. Né? Então, na visão da recorrente, a decisão não enfrentou os argumentos que lhe foram postos, ela simplesmente entendeu, olha, primeiro o item 1 não atendeu a portaria, que seria, na verdade, matéria de mérito, e não tem nulidade, né? Então, eu transcrevi, né, na verdade, nos memoriais, foi transcrito no item 13, né, esse trecho da decisão, em que ela aborda exatamente esses itens que eu comentei, e só que o agente fiscal, ele não apenas, né, adotou os créditos que não possuiriam a natureza de ressarcimento de ST pelo substituído, mas ele admitiu, como eu disse, que as operações seriam próprias do substituto, né? E também esses deveres instrumentais veiculados na portaria 158 de 2015, como eu disse, seria matéria de mérito, né? E não o enfrentamento dessa nulidade preliminarmente suscitada. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto de preliminar suscitada foi o erro de acusação. Por que erro de acusação? A própria decisão, né, no trecho 13, ele admite que a legislação impunha o atendimento de certas obrigações instrumentais que não foram observadas pelo contribuinte, né? A portaria CAT 158 de 2015 exigiria, né, entre aspas, que deveria ser incluída informações adicionais na EFD, né? Esse é o teor da exigência dos deveres instrumentais. No entanto, apesar da própria decisão, né, no item 3, admitir que a legislação impunha, né, nós estamos falando de conduta antijurídica. Para ter uma conduta antijurídica, tem que ter uma violação a alguma regra. Então, no caso, se nós partirmos do relato, a conduta antijurídica, que é a norma que supostamente teria sido infringida, seria de dever instrumental, né? Seria de obrigação acessória. Então, no item 13, se a gente comparar com o item 15 da decisão, a decisão ela vem depois, ela fala, não, na verdade não é erro de acusação, porque o crédito indevido engloba, né, a infração de dever instrumental, né? Mas o núcleo em si da infração para tipificar uma conduta antijurídica, que é não atendimento da portaria 158 de 2015, seria de não atendimento de obrigação acessória, né? Ela mesmo veicula isso no item 13, né? Então, aqui, entende a recorrente que há, sim, erro de acusação, que se houvesse uma infração, seria de não inclusão de informações adicionais na EFD, né, que seriam essas operações próprias do substituto, e entende, né, a recorrente que compete aqui a revisão, a reforma dessa decisão recorrida. No mérito propriamente dito, tanto o artigo 61, né, quanto o artigo 271 do RICMES, a recorrente entende que eles não sofreram violação, tal como relatado, né, com devido respeito, no auto de infração. Primeiro porque o artigo 61, ele condiciona o crédito em relação à entrada de mercadoria, né, relativamente à entrada de mercadoria no estabelecimento, isso é incontroverso, ninguém contestou esse fato. E o artigo 271, ele dispõe aqui num trecho que seria admitido, né, o crédito aqui do imposto incidente sobre operações de saída promovida pelo sujeito passivo por substituição mediante lançamento do livro Registro de Apuração do ICMS. E isso não foi contestado, né, pelo agente fiscal. A escrituração
no RAICMS não foi contestado, né? Então, pela letra desses dispositivos, a recorrente não entende que infringiu, né, essas normas. O que tanto a decisão recorrida quanto o agente fiscal transcreve no relatório circunstanciado é que o artigo 271 veicularia uma nota, né, de que a portaria teria que ser observada, né? Primeiro que, né, no entendimento da recorrente, a portaria ela suplantou, ela extrapolou os termos do 271 do RICMS, né? E da própria lei, né? No artigo 36 da 6374, e ainda, né, existe, vigora, né? Os senhores são julgadores e sabem que vigora a lei complementar 95 de 98, né? A Lei 95 de 98, ela dispõe sobre a regência de como se faz uma norma, né? Se faz uma lei, né? No seu artigo 10º. Então, o artigo 10º dessa Lei Complementar 95 de 98, ela admite como dispositivos prescritivos artigos, parágrafos, incisos, capítulos, subseções, livros, né? Mas não tipifica a nota como enunciado prescritivo. Portanto, no entendimento da recorrente, vincular o artigo 271 à exigência, né, de inclusão de dados adicionais na FD, extrapolaria o artigo 271, né, do RICMS, e o 36 da lei estadual, assim como a própria regência do caput do artigo 271 não estaria violado pela conduta praticada pela conduta da recorrente, tá? Então, esse é o posicionamento da recorrente. A recorrente deu um exemplo, né, para demonstrar como a composição dos créditos. Isso foi admitido pelo agente fiscal, então seria até incontroverso, mas foi juntado, né, a nota fiscal 120, 38, assim como diversos outros documentos, diversas outras notas que compuseram o crédito indevidamente glosado, né? Em que a recorrente, né, que atua no setor de reparo de aparelhos celulares, a exemplo, recebeu o terminal portátil de telefonia celular, com destaque do ICMS, e ao dar saída interestadual, ela passou a se creditar, né, desse ICMS na operação própria do substituto, né, tributário. Então, esse valor do ICMS próprio é que fez a composição do valor glosado. Isso foi mais para elucidar, né, o entendimento dos julgadores e mais para colaborar aí para uma questão fática. Com relação à legalidade, né, que tratando-se de operação, de obrigação acessória, e como dito, né, no entendimento da recorrente, haveria a portaria, né, teria extrapolado o limite da normativo regulamentar e legal, né? Então, a recorrente invocou o artigo 97, 113 do CTN, né, que disciplinam a legalidade mesmo para obrigações acessórias, né? E, subsidiariamente, foi suscitado diversas alegações, dentre elas, eu vou inverter um pouquinho a ordem, até porque o tema é recente, né? Me parece que acabou de ser publicado aqui o referendo da reforma da súmula 10 da Selic, que limita os juros à Selic, né? E tem um período aqui, né, considerável que os juros superaram a Selic, então esse foi um pleito do recurso. A súmula 10, a decisão, ela se pautou nessa súmula 10, né, que vedava a revisão pelo órgão administrativo em relação à superação dos juros.
Com a nova redação, existe essa trava, né? Existe a limitação das autuações à Selic, né? E pelo artigo 52 da lei que rege o PAF, né, os órgãos administrativos acabam ficando vinculados a essa nova corrente, né? Nova administrativamente, porque judicialmente já é já é um tanto quanto antiga, né? Então, o que foi suscitado em relação aos juros foi tanto à luz do fundamento da decisão, que foi a súmula 10, né, para a reforma, quanto à aplicação da norma mais benéfica, porque em 2017 acabou sendo regido de forma mais benéfica, né, a limitação dos juros na Selic. Em relação à invocação do artigo 106, inciso 2, alíneas A e B, né, foi requerida a aplicação de norma mais benéfica para fatos passados, como no caso, que ainda não foram definitivamente julgados e que não houve, né, pela leitura de todo o processo, não houve nenhum tipo de dolo, nem fraude, nem simulação, né, e literalmente, né, em termos de vocábulos, como foi redigido, né, a acusação seria de crédito indevido, mas a recorrente entende que teve erro de acusação, que seria infração de dever instrumental, né? Esse não adicionamento de informações complementares na EFD, mas que essa portaria 158 de 2015, ela foi revogada pela portaria 42 de 2018, né? Então, não seria mais infração, né? A conduta infracional, né, normativa de não incluir esses dados na EFD. Então, se requereu aqui subsidiariamente a aplicação dessa nova redação mais benéfica, que a conduta passa a não ser mais uma infração, não é? Ainda nesse ponto, ainda que esteja redigido como crédito indevido, né, entende a recorrente que crédito indevido não se confunde com falta de pagamento, e falta de pagamento você teria que apurar e no final do período de apuração pagar o imposto em si, né, não seria a moeda escritural, não se confundiria crédito com ICMS a ser pago. Então, no entender da recorrente, a vedação da aplicação de normas como a redução da multa, ou mesmo 106, 2B, não implicaria falta de pagamento, né? Por essas mesmas razões, foi requerido a aplicação de multa menos gravosa, em razão da recapitulação, quer seja pela linha do inciso 5, a linha E, né? A linha E, ela fala expressamente sobre a falta de elaboração de documento auxiliar de escrituração fiscal, né? Então, no entender da recorrente, se fosse admitido uma infração, seria de dever instrumental e, portanto, a recapitulação caberia no inciso 5º, a linha E. Subsidiariamente ainda, caso assim não se entenda, né, foi pleiteado a aplicação de uma forma, uma interpretação mais ampla do inciso 2, que trata do crédito indevido, né, a linha F, de forma ampla, né, existem divergências, obviamente, no entendimento, mas de forma ampla, a redação, ela prevê a hipótese de crédito sem observância de requisitos previsto na legislação, né, e a multa prevista nessa linha F do inciso 2 seria de 50%, né. A recorrente também invoca o artigo 112, diante da falta de unicidade, critério seguro para autuação. Então, ela invoca e requer a aplicação de
de penalidade, caso assim entendam os seus julgadores, por uma penalidade menos severa. E a redução do artigo 527, né, da multa 527A, a recorrente não possui precedentes desabonadores, isso foi admitido no parecer em contrarrazões de recurso ordinário. É a única autuação que a autuada recebeu foi esta, né? Então, não há precedentes desabonadores e também entende, né? Também não houve dolo, fraude ou simulação e ainda a questão do discurso, né? Da redação do relato constar crédito indevido é diferente da acusação de falta de pagamento. Então, a recorrente requer a redução da multa subsidiariamente. São essas as razões, eu agradeço muito a atenção, né? Essas as razões da recorrente, agradeço aqui o tempo dos senhores dispendidos e pontuo mais uma vez a minha satisfação de estar aqui perante a primeira Câmara com nobres colegas com quem muito aprendo. Obrigada. Ok, doutora Maureen, muito obrigada também. Parabenizo aí pela sustentação oral, tá? Prazer tê-la conosco. Tá? Eu já disponibilizei meu voto no sistema, doutores, e vou passar, então, a leitura. Primeiramente, da acusação fiscal, né? A conduta infracional relatada no presente AIM, né, como já dito, né, a apropriação indevida de crédito do imposto relativo à operação própria do substituto tributário, artigo 271 do RICNES, sem observância ao que dispõe a portaria 158 de 2015. A autoridade fiscal narra que o autuado, uma vez notificado a esclarecer a origem dos valores lançados a crédito no campo 57, outros créditos da GIA, no período de referência de janeiro a dezembro de 2017, declarou que, né, não fez o ressarcimento de ICMS por submissão tributária previsto nos incisos 2 a 4 do artigo 269, dispensando-se a utilização das disciplinas previstas na portaria CAT 158 de 2015 e CAT 17 de 1999. Declarou também ter apropriado somente o crédito próprio do contribuinte substituto previsto no artigo 271. Mediante o lançamento, né, no livro de registro de apuração do ICMS, no quadro crédito do imposto outros créditos, com a expressão crédito relativo à operação própria do substituto, utilizando-se de controles internos em planilhas, com as informações das notas fiscais de saída de emissão própria e as correspondentes notas fiscais de entrada de emissão dos contribuintes substitutos, identificando a parcela do imposto passível de crédito. E declarou também que houve preenchimento incorreto dos códigos e descrições dos textos legais relativos aos créditos informados no quadro crédito do imposto ou dos créditos, ou seja, os códigos e descrições corretos seriam 7.21, crédito relativo à operação própria do substituto, e código 7.99, devolução de mercadoria recebida com substituição tributária, artigo 4º, inciso 4º e artigo 59. A materialidade da exigência fiscal resta demonstrada nos autos através dos elementos probatórios juntados às folhas 4 a 72. Em face da decisão de primeiro grau, que decidiu pela integral procedência do auto de infração, o autuado interpôs apelo ordinário. Isso posto, passo ao exame do apelo recursal. Das preliminares. Em sua peça recursal, o recorrente suscita a existência de máculas insanáveis na decisão recorrida, ao mesmo tempo que reitera as preliminares levantadas em sede de defesa. As causas de nulidade da decisão monocrática seriam a carência de fundamentação e a falta de análise das provas. Primeiramente, o autuado aduz que a decisão recorrida não teria enfrentado suficientemente as alegações preliminares que lhe foram postas e que teria desconsiderado elementos relevantes para a solução da controvérsia. Não obstante, do teor do ato decisório, depreendo que o ilustre jogador monocrático expôs claramente os fundamentos que conduziram ao seu convencimento quanto à inexistência de nulidade formal ou material no AIM. De certo, que de forma simplificada, o ato de fundamentar a decisão pode ser definido como a aposição de justificação racional capaz de explicar a razão pela qual se está decidindo de determinado modo. No caso dos autos, ao revés do que o autuado aduz, a decisão recorrida examinou suficientemente as alegações preliminares que lhe foram postas, sendo indene de dúvidas que o ilustre jogador de primeiro grau se embasou em critérios lógicos e que a explicitação de suas razões é capaz de justificar racionalmente o ato decisório.
As alegações defensivas preliminares de ausência de unicidade de crédito e de certeza na constituição do crédito tributário e de erro de acusação foram devidamente enfrentados pela decisão recorrida. Convém notar que os preliminares levantados pelo contribuinte foram afastados pelos fundamentos abaixo evidenciados. E aqui eu transcrevo trechos da decisão e sublinho alguns pontos em que eu acho que realmente eu encontro a fundamentação do julgador. Resta patente que o juízo de piso dirimiu as questões preliminares arguidas na defesa, emitindo pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do autuado, não havendo, portanto, como se falar em carência de fundamentação da decisão de piso. É de ser rejeitada também a preliminar de nulidade da decisão recorrida por falta de análise das provas acostadas aos autos. É importante observar que, as folhas 112, o autuado descreveu resumidamente as peças do acervo probatório apresentadas pelas 113 a 63058, que seriam os livros de registro de entrada, as notas fiscais com destaque do ICMS e prova do substituto e planilhas de cálculo do período abrangido no AIM. Contudo, firme no entendimento de que o lançamento de informações adicionais na escrituração fiscal a possibilitar a identificação do montante do imposto a se creditar era condição necessária para a legítima apropriação de crédito do imposto e, portanto, sem fugir dos limites estabelecidos pela legislação de regência, o ilustre julgador monocrático verificou, a partir dos argumentos apresentados pela defesa e dos documentos encartados nos autos, que as obrigações estabelecidas na Portaria CAT 158 de 2015 não foram atendidas e concluiu pela procedência da autuação fiscal. E aqui eu também transcrevo trechos da decisão de primeira instância. Como bem se vê, a partir dos argumentos apresentados pela defesa, o órgão de julgamento apreciou livremente as provas dos autos e, em estrita observância ao que dispõe o artigo 26 da Lei 13.457 de 2009, indicou expressamente o motivo de seu convencimento. Aliás, e a bem da verdade, é o próprio autuado que reconhece o fato de as informações adicionais exigidas pela Portaria CAT 158 de 2015 não terem constado da escrituração fiscal digital, relativa ao período da apuração fiscal. E aqui eu abro aspas, e o que consta das folhas 63098, o fato de não constar das informações adicionais da escrituração fiscal digital, de acordo com a Portaria CAT 158 de 2015, é que deveria compor a acusação fiscal, e não crédito indevido. Trata-se, portanto, de hipótese que se subsome ao que dispõe o inciso 1 do artigo 20 da Lei 13.457 de 2009. Os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária não dependem de prova. E, como bem asseverou a douta representação fiscal, o contribuinte questiona basicamente a legislação, tanto em sua defesa quanto em seu recurso. E, claro, nesse sentido está a decisão. Fecho aspas aqui. Ante o exposto, a preliminar de existência de vício de nulidade na decisão recorrida por falta de análise das provas não merece acolhimento. Enfim, é certo que as arguições de nulidade suscitadas pela defesa foram devidamente enfrentadas pelo órgão monocrático, o que afasta a IVA de nulidade da decisão recorrida articulada na resignação recursal. De outro vértice, o recorrente retoma as alegações preliminares de nulidade do auto de infração, aventando não atendimento dos requisitos de constituição válida do crédito, e também a alegação de existência de erro de acusação. A alegação de nulidade do AIM teve como pressuposto o entendimento de que o fisco não teria estabelecido um critério único e seguro para a constituição do crédito tributário, uma vez que, no sentido autuado, abro aspas aqui, o AFR glosou os créditos constantes nos registros fiscais de apuração do ICMS, operações próprias, e não promoveu a glosa dos créditos classificados como crédito relativo à operação própria do substituto, 271. Então, na verdade, vou reler o trecho. O FR glosou os créditos constantes nos registros fiscais de apuração do ICMS, operações próprias que compuseram as GIAs, classificados indevidamente como ressarcimento de submissão tributária, e não promoveu a glosa dos créditos classificados como os créditos relativos à operação própria do substituto, como constou na acusação. Contudo, como bem explicitou o ilustre auditor fiscal atuante, foi o próprio contribuinte que declarou que houve erro no preenchimento dos códigos e descrições relativos aos créditos informados no quadro crédito do imposto ou outros créditos da FD e na GIA. Os maiores valores lançados, os quais o contribuinte declarou que se tratavam de créditos relativos à operação própria do substituto. Deveriam ser apurados na forma prevista na Portaria CAT 158 de 2015. Ora,
Não há como se falar em não atendimento dos requisitos de constituição válida do crédito tributário por incongruência se foi o próprio contribuinte que reconheceu ter classificado o crédito indevidamente como ressarcimento de substituição tributária quando se tratava de crédito relativo à operação própria de substituto. Impõe-se o corolário. A parte não pode valer-se de sua própria torpeza. Por outro lado, o argumento de que o fisco não teria glosado operações classificadas como outras hipóteses preenchidas pelo contribuinte relativa à operação própria de substituto, artigo 271, devolução de compra, CFOP 5415, se limitando a glosar o crédito indevidamente classificado como ressarcimento de substituição tributária por estabelecimento de contribuinte substituto, não merece acolhimento. De certo que a autuação fiscal ostenta um critério único e seguro para a constituição do crédito tributário objeto do AIM. No caso, a apropriação indevida de créditos relativo à apropriação própria do substituto, previsto no artigo 271 do RICMES. Sendo assim, o fato aventado de que o auto de infração não teria abarcado suposta conduta infracional diversa, relacionada a créditos referentes à operação própria do substituto ou devolução de compra, apenas corrobora a unicidade do critério adotado para a constituição do crédito tributário objeto do AIM. Ademais, é princípio consagrado no direito processual tributário que o contribuinte deve se defender da acusação deduzida e inscrita no AIM exordial. Enfim, o questionamento recursal da nulidade do AIM por não atendimento aos requisitos de constituição válida do crédito tributário não resiste à simples leitura do relato infracional e das peças que acompanham o AIM, nos quais estão explicitados os pressupostos fáticos e jurídicos das acusações fiscais, em estrito cumprimento ao que foi estabelecido no artigo 34 da Lei 13.457 de 2009. Ante o exposto, rejeita a preliminar de nulidade do AIM por não atendimento dos requisitos de constituição válida do crédito tributário. Por derradeiro, o autuado argue a existência de erro de acusação. No seu sentir, ainda que se admitisse a existência de infração, seria por falta de escrituração de informações adicionais na FD, e não por crédito indevido do ICMS decorrente de operações próprias do substituto tributário do artigo 271 do RICMES. Observa, contudo, que referido argumento preliminar concerne ao mérito, ou com ele se confunde, razão pela qual com ele será examinado. Passa então ao mérito. A cadeia argumentativa que sustenta a resignação recursal de mérito é composta por 3 elementos, correlatos e igualmente explorados. A ausência de infração dos artigos 61 e 271 do RICMES. A configuração de mera obrigação acessória e o não atendimento da legalidade. As implicações da revogação da Portaria CAT 158 de 2015 pela Portaria CAT 47 de 2018. De início, o autuado afirma que o artigo 36 da Lei 637489, assim como o artigo 271 do RICMES, não vinculariam o aproveitamento do crédito à Portaria CAT 158 de 2015, mas a regularidade da documentação fiscal e do estabelecimento. Sem razão autuado. Conforme ressabido, o direito ao crédito do imposto não é absoluto, incumbindo ao contribuinte o ônus probatório. A Constituição Federal de 1988 delegou à lei complementar o disciplinamento do regime de compensação do imposto, artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, a linha C. Por seu turno, o artigo 23 da Lei Complementar 8796 dispôs que caberia à legislação estadual o estabelecimento das condições para a apropriação de crédito do ICMS. No âmbito tributário paulista, o parágrafo 1º do artigo 61 do RICMES, que reproduziu o teor do parágrafo 1º do artigo 38 da Lei 637489, estabeleceu que o direito ao crédito do imposto condiciona-se à escrituração do respectivo documento fiscal e também, ao cumprimento dos demais requisitos previstos na legislação. Evidencia-se, portanto, que, diferentemente do que aduz o autuado, o direito ao crédito do imposto não está condicionado apenas à regularidade da documentação fiscal e do estabelecimento, mas também ao cumprimento dos demais requisitos previstos na legislação. A par disso, é importante destacar que, nos termos do que dispõe o artigo 144 do Código Tributário Nacional, o lançamento se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação. No caso em apreço, o lançamento fiscal se reporta a valores indevidamente lançados a crédito no campo 57, outros créditos da GIA, no período de referência de janeiro a dezembro de 2017, em que estava vigente a Portaria CAT 158 de 2015. E,
Consoante o que se encontrava disposto no artigo 1º da mencionada Portaria CAT 158 de 2015, o ressarcimento do imposto retido por sujeição passiva por substituição, nas hipóteses previstas no incisos 2 a 4 do artigo 69, bem como o aproveitamento do crédito previsto no artigo 271, todos do RICMES, deveriam observar o disposto na referida norma. Nesse ponto, se faz importante trazer à baila a orientação da Douta Consultoria Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, emanada à época dos fatos, sobre a obrigatoriedade de observância à disciplina da Portaria CAT 158 de 2015, para o aproveitamento do crédito previsto no artigo 271 do RICMES, por meio da resposta à consulta número 15133, de 7 de abril de 2017, abaixo parcialmente reproduzido. Eu vou ler só alguns trechos sublinhados, né? No caso, a consulente deverá observar a disciplina da Portaria CAT 158 para efetuar tanto o ressarcimento do imposto retido por sujeição passiva por substituição, e nas hipóteses previstas no inciso 2 a 4 do artigo 269 do RICMES, como o aproveitamento do crédito previsto no artigo 271 do mesmo regulamento, conforme disposto no artigo 1º da referida portaria. Também é oportuno ressaltar que a Portaria CAT 158 de 2015 estabeleceu um procedimento mais simplificado e célere para o cálculo do montante do imposto a ser ressarcido e creditado, nas hipóteses em que é aplicável. Nesse sentido, ao contrário da disciplina anterior, tanto o valor a ser ressarcido como o a ser apropriado como crédito pelo contribuinte substituído são calculados no mesmo momento, a cada ocorrência das situações previstas dos incisos 2 a 4 do artigo 269 do RICMES. No caso concreto, o autuado alega que o crédito foi apurado e escriturado no RICMES e nas GIAs. Entretanto, ele aduz isso. Entretanto, é certo que, por inobservância aos termos da Portaria CAT 158 de 2015, deixou-se de efetuar a devida identificação do montante do imposto a se creditar. Então, apesar de ter sido feita a escrituração do crédito nas GIAs, não se apurou devidamente, ou não se identificou qual o montante do imposto a se creditar nos termos que define a Portaria CAT 158. E essa identificação demandava o cálculo da parcela correspondente à apropriação própria do substituto, utilizando como critério de valoração. E aqui, então, eu cito os artigos da Portaria CAT 158, que indicam como seria o critério de valoração para se chegar ao valor que deveria ser lançado no RICMES. Nesse cenário, evidencia-se que as alegações de inexistência de discrepância entre o crédito lançado no livro de registro de apuração e nas GIAs e a validade dos documentos fiscais das operações que originaram os créditos não são suficientes para assegurar o direito ao crédito pretendido pelo contribuinte. Se não se pode extrair os elementos probatórios acostados, as folhas 113 e 63059, a demonstração do cumprimento dos demais requisitos previstos na legislação, no caso, na Portaria CAT 158 de 2015. Veja-se que o julgador de primeiro grau explicou que tais obrigações não se confundem com a necessidade de prévio pedido ao fisco, que de fato não existe e que não se impôs ao autuado. Isso porque o contribuinte ele traz essa questão sobre o prévio pedido ao fisco. No mais, não é preciso muito esforço para compreender que afirmar que o direito ao crédito do imposto condiciona-se ao cumprimento de obrigação acessória prevista na legislação não significa dizer que o descumprimento de condicionantes não autoriza a glosa de crédito, que configuraria tão somente mero inadimplemento de obrigação acessória. Como já dito, o crédito do imposto, enquanto direito, carrega consigo indissociavelmente o dever de cumprimento das condicionantes previstas na legislação. E, no caso concreto, o cumprimento das obrigações acessórias estabelecidas na Portaria CAT 158 de 2015 é condição sem a qual não se garante o direito ao crédito decorrente das operações próprias do substituto tributário, previsto no artigo 271 do RICMES. As obrigações acessórias previstas na Portaria CAT 158 de 2015 nascem com o fim específico de permitir a identificação do montante de imposto a se creditar e se exaurem com o exercício do direito, ou seja, estão umbilicalmente ligadas ao exercício ao crédito. O não cumprimento das obrigações acessórias previstas na Portaria CAT 158 de 2015 enseja a englosa do crédito devidamente apropriado, porque o direito do contribuinte se desconfigura perante a não verificação do seu elemento condicionante.
Em outras palavras, ante o não cumprimento de cláusula condicionante, o direito ao crédito não tem legitimidade, impondo a interferência do fisco para exigir, via de lançamento de ofício, o valor indevidamente apropriado. Note-se que não estamos a tratar de conduta infracional de falta de escrituração de informações exigidas pela Portaria CAT 158 de 2015, mas do inconteste não cumprimento de condicionantes previstos na legislação para a fruição do direito ao crédito, circunstância que o torna indevido. E é com base nesse entendimento que eu afasto a alegação de erro de acusação no auto de infração. Outro aspecto explorado na peça de defesa e reiterado no apelo recursal concerne ao argumento de que o artigo 2º da Portaria CAT 158 de 2015 extrapolaria os termos do artigo 271 do RICMES e do artigo 36 da Lei 6374889. Contudo, a resignação do autuado não merece albergue. A uma, porque a Portaria CAT 158 de 2015 é dispositivo normativo que se manteve válido, vigente e eficaz à época dos fatos, e cujo afastamento é vedado ao juiz administrativo nesse contencioso tributário, consoante o que dispõe o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. A duas, porque a disciplina da Portaria CAT 158 de 2015 não extrapola os termos do artigo 271 e do artigo 36 da Lei 6374889, de 89, e sim o oposto, com ele se conforma. Se não, vejamos. O artigo 271 do RICMES autoriza o aproveitamento do crédito pelo contribuinte substituído do imposto incidente sobre as operações de saída promovida pelo sujeito passivo por substituição. A norma posta no artigo 36, combinada com o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei 6374889, condiciona o direito ao crédito do imposto ao cumprimento dos demais requisitos previstos na legislação. E o artigo 2º e 3º da Portaria CAT 158 de 2015 estabelece os requisitos a permitir a identificação do montante de imposto a se creditar. A 3, porque o equívoco do autuado ao argumentar que o próprio texto do artigo 271 do RICMES afirma que o crédito deve ser lançado no RICMES, está em não considerar que estamos a tratar de créditos de apuração, critérios de apuração dos valores a serem lançados no livro de registro de apuração, e não do lançamento em si, este autorizado pelo artigo 271. Conforme disposto no inciso 3 do artigo 3º da Portaria CAT 158 de 2015, os valores apurados nos termos nela previstos deveriam ser objetos de lançamento do livro de registro de apuração, bloco e da FT, no campo relativo a ajustes de crédito decorrente do documento fiscal no mesmo período da apuração do imposto em que forem emitidas notas fiscais de saída que ensejaram o direito ao ressarcimento. Ademais, também se revela improcedente o argumento de que a autuação seria descabida pelo fato de o preâmbulo da Portaria CAT 158 de 2015 apontar como objetivo e finalidade a disciplina do ressarcimento do ICMS remetido na substituição tributária, fazendo menção expressa aos artigos 269 e 270 do RICMES 2000. Como bem observou o juízo de piso, o preâmbulo indica que é objetivo da portaria, além do que cita a defesa. Também trata-se de procedimentos correlatos. Ademais, o ilustre julgador monocrático, buscando ressaltar que o desconhecimento da Portaria CAT 158 de 2015 seria inexcusável, observou que, abro aspas, em consulta à legislação estadual no sítio da Secretaria da Fazenda, pode ser observado que no artigo 271 existe nota fazendo menção à necessidade de observância da disciplina estabelecida pela Portaria CAT 158 de 2015. Malgrado isso, com a devida vênia, não me parece logicamente possível se conceber que o preâmbulo de uma norma possa repercutir a ponto de impedir a aplicabilidade da disciplina prevista em seus próprios artigos. Outro sim, releva notar o equívoco do autuado quando argumenta que, abro aspas, o fato de a Portaria CAT 158 de 2015 integrar legislação tributária é condição necessária para existir imposição, mas não suficiente. O dever de acréscimo de informações adicionais na FD deveria constar da lei e regulamento, e não de ato, portaria dirigida internamente ao órgão fazendário. Isto porque, no caso, estamos a tratar de obrigação acessória positiva decorrente de legislação tributária, no caso a Portaria CAT 158 de 2015, instituída no interesse da fiscalização de tributos para disciplinar o direito ao crédito do imposto, nos exatos termos do que dispõe o parágrafo 2º do artigo 113 do CTN. Por derradeiro, abrandando-se a possibilidade de aplicação retroativa do entendimento proferido na Portaria CAT 42 de 2018,
entendo que o presente caso se mantém sobre a égide da Portaria CAC 158 de 2015. Isto porque a hipótese vertente é aplicável ao princípio da retroatividade tributária esculpida no artigo 105 do Código Tributário Nacional. E em plena concordância, né, consonância com o que dispõe o mencionado artigo, o parágrafo 1º das disposições transitórias da Portaria CAT 42 estabelece ser obrigatório ao contribuinte substituído a aplicação retroativa do mérito da apuração nela previsto para fatos ensejadores anteriores a 1/5/2018, salvo se já houver acreditado, requerido ou utilizado o valor a ressarcir para o sistema diverso de apuração em data anterior de sua publicação. Noutros dizeres, as regras postas na Portaria CAT 42 de 2018 se fizeram aplicáveis aos fatos futuros e aos pendentes. E, não sendo esse o caso concreto, os fatos objeto do presente ainda devem obediência ao princípio da retroatividade tributária. É bem verdade que o preceito estabelecido no artigo 106 do CTN se configura em exceção à regra geral da retroatividade tributária em comenda. Veja-se, entretanto, que a aplicação retroativa esculpida nos limites delineados no artigo 106 do CTN é reservada à lei tributária em sentido estrito, hipótese na qual a espécie normativa portaria não se enquadra. Ao fim, vale ressaltar que a segurança jurídica é garantida quando se assegura que, como regra, todos os atos praticados durante a vigência de uma norma serão por elas regulados. Assim, não restando demonstrado estrita observância ao que dispõe a Portaria CAT 158 de 2015, a apropriação de crédito perpetrada pelo contribuinte não se revela legítima. Ante o exposto, considerando que os argumentos e elementos probatórios apresentados pelo autuado não se mostraram hábeis para descaracterizar a infração relatada no AIN, mantenho a acusação fiscal objeto do presente auto de infração. Vou fazer só uma correção. Em relação à multa e os juros, inicialmente, eu analiso o pleito recursal de recapitulação da multa referente à acusação fiscal relatada no AIN para a linha E do inciso 5 do artigo 85 da Lei 6374, ou, alternativamente, para a linha F do inciso 2 do mesmo dispositivo normativo. Mas concluo que tal pedido não pode ser atendido. A penalidade prevista na linha E do inciso 5 do artigo 85 é aplicada apenas aos casos em que se configura infração relativa à falta de elaboração de documento auxiliar de escrituração fiscal e a sua não exibição ao fisco, o que, a toda evidência, não corresponde à hipótese dos autos. Consoante a narrativa fática da infração, houve apropriação indevida de crédito do imposto, uma vez que o contribuinte deixou de indicar informações adicionais de escrituração fiscal, na FD. O que em nada se assemelha à falta de elaboração de documento auxiliar de escrituração ou a sua não exibição ao fisco. Tampouco estamos a tratar de hipótese de transferência ou recebimento de crédito entre estabelecimentos, de forma que não há que se falar em subsunção da conduta do autuado ou tipo infracional previsto na linha F do inciso 2 do artigo 85 da Lei 6374. Nesse contexto, a conduta infracional do autuado melhor se amolda ao pleito sancionatório previsto na linha J do inciso 2 do artigo 85 da Lei 6374, capaz de albergar a infração em tela, dado seu caráter residual. Outro ponto relevante é que o pleito pela aplicação ao caso da norma posta no artigo 85A da Lei 637489, ou a aplicação subsidiária da mitigação da penalidade prevista no artigo 527A do RICMES, não pode ser acolhido. Não se pode perder de perspectiva que a norma posta no artigo 85A da Lei 6374 permite que as multas a serem aplicadas nos casos em que não há exigência do imposto sejam limitadas a 1% do valor total das operações de saída da prestação de serviços realizados pelo estabelecimento infrator nos 12 meses anteriores ao da lavratura do auto de infração. De outro vértice, é preciso observar que um dos requisitos estabelecidos pelo artigo 527A do RICMES para a mitigação das penalidades é que a infração não implique falta de pagamento do imposto. Vê-se assim que a aplicabilidade de ambas as normas tem como limite pressupostos que confluem para uma única direção: infrações que apresentem como tipo tributário multas regulamentares. Daí, a inaplicabilidade de tais benesses ao caso concreto. Enfim, a multa aplicada está em conformidade com a legislação vigente e guarda proporcionalidade com os danos causados ao Estado pelo descumprimento da obrigação tributária, e a infração fiscal em apreço implica indiretamente falta de pagamento do imposto. Especificamente em relação ao critério de apuração do valor da multa, há que se distinguir o termo inicial para atualização do valor básico da multa exigida no AIN, que no presente caso incide a partir do mês em que, se desconsiderada a importância acreditada, o saldo se tornar devedor,
conforme disposto no item 3 do parágrafo 4º do artigo 565 do RICMES, naquele referente aos juros de mora incidente sobre a multa, incidente a partir do segundo mês subsequente da notificação da lavratura da auto-infração, caso não haja o regular recolhimento do débito fiscal no vencimento, conforme previsão no inciso 2 do artigo 96 da Lei 637489. E aqui eu faço um quadro, um infográfico aqui para facilitar a compreensão da matéria. E por fim, e aqui eu já, essa licença, eu já tinha disponibilizado meu voto para os juízes, aqui eu estou fazendo uma alteração, né? Em relação ao que tange ao pedido de aplicação da legislação mais benéfica dos juros de mora à base da taxa Selic ao período do AIM, eu estou dando provimento ao pleito do autuado, em conformidade com o entendimento firmado pelo Tribunal de Impostos e Taxas através da súmula 10 de 2017, revisada em 9/6 de 2022, com a seguinte redação. Os juros de mora aplicados ao montante de imposto e multa exigido na auto-infração estão limitados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia, Selic, incidente na cobrança de tributos federais. Assim, ante o exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento apenas no que tange aos juros de mora aplicados ao montante do imposto da multa, para aplicar ao caso o entendimento firmado na súmula 10 de 2017, revisada em 9/6 de 2022. É como voto, doutores? Eu vou fazer algumas alterações. Doutor Eduardo, uma questão? Eu não sei se vou estar me adiantando, né? Claro que, se for o caso, interessante ver as palavras dos demais julgadores, mas eu gostaria primeiro de parabenizar a doutora Luciana pelos votos sempre muito detalhados, né? Com uma análise muito percussiente de cada caso concreto submetido à sua apreciação. Em razão da particularidade do caso, eu vejo que tem muito argumento diferente, tem muita documentação, o processo ele é volumoso, né? A não ser que os doutores João Marcelo, Maria Aline tenham alguma consideração a fazer, presidente, eu gostaria de pedir vista do processo, para dar uma analisada com calma. Tá? Ao invés de puxar uma preferência, eu não me sentiria seguro para me manifestar, já dando um voto nesse momento. Ok, não. Perfeito. Perfeito, doutor. Não sei se a doutora Maria Aline tem alguma questão. Não, presidente, tranquilo. Certo. Doutor João Marcelo também tem algum ponto, alguma questão a ressaltar? Doutora Luciana, também não tem objeção ao pedido do doutor Eduardo Soares, não. Tá ok. Muito obrigada, então. Então, doutor, já vou colocar aqui, terminar aqui meu voto e já disponibilizo, então, para a sua vista. Vou registrar. Ok, doutor Eduardo, já registrei meu voto, já pode pedir a vista. Solicitei a vista, presidente. Ok, vista concedida. Então, doutora Maureen, o processo, então, lá em 4142542, saiu em vista para o doutor Eduardo Soares de Mello. Muito obrigada. Bom trabalho Ok, para vocês. muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada. Boa semana. Para vocês também. Tchau. Estão encerrando o julgamento, então, nesse caso.
Pronto, doutores, então nós encerramos a pauta de hoje. Eu agradeço a participação de todos. A pauta foi curta, mas foi bem produtiva, né? Eu agradeço a participação do doutor Eduardo, doutor João Marcelo, doutora Maria Aline. Desejo uma ótima semana. Abra a palavra aí para considerações finais, doutor Eduardo. Eu queria mais uma vez parabenizar o voto da doutora Luciana, dizer para a doutora Maria Aline seja muito bem-vinda aqui na primeira Câmara, né, em futuras convocações, ao doutor João Marcelo também, a Karina, e desejar uma excelente semana a todos, de preferência menos fria, né? Acordar para participar dessa sessão de julgamento, viu? Muito difícil. Ok, muito obrigada, doutor Eduardo. Obrigada pela participação. Doutor João Marcelo, alguma consideração? Doutora Luciana, muito obrigado pela palavra, parabéns pela condução dos trabalhos, viu? Forma excelente, foram conduzidos, parabéns pelo seu voto, muito analisado, mais de 100 itens, muito elaborado, sempre é uma lição, viu, doutora Luciana, para mim, e eu sou muito grato, né? E também parabenizar a Maria Aline pela presença, né? E eu também aqui eu sou substituto, mas não é a primeira vez que eu venho nessa Câmara, e desejar muito boa sorte, viu, Maria Aline, para você. Para a nossa querida colega, a Karina, também, né, agradecer pela participação. É isso, senhora presidente, é isso mesmo. Bom dia. Ok, muito obrigada, doutor João Marcelo. É um prazer tê-lo novamente na nossa Câmara. Seja sempre bem-vindo, né? Eu agradeço a participação, muito obrigada. E passo a palavra agora à doutora Maria Aline. Obrigada, doutora Luciana. Queria agradecer, foi um prazer estar aqui hoje na minha primeira sessão com vocês. Espero que eu possa participar de outras aqui com vocês. Parabéns pelo voto, muito bem estruturado, elaborado e fundamentado. E é isso, espero encontrá-los em breve. Ok, muito obrigada, doutora Maria Aline. Realmente é um prazer tê-la conosco. Também desejo boas-vindas. Que sempre faça presente aqui na nossa primeira Câmara, será sempre muito bem recebida. Obrigada. Doutora Karina, por favor, alguma consideração? Eu desejo a todos uma excelente semana e agradeço a participação dessa sessão. Ok, muito obrigada, doutora Karina. Então, assim, a gente encerra, então, hoje, dia 14/6/2020, a gente encerra a sessão da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu peço ao doutor Jailson, então, que encerre a gravação.